Hoje irei compartilhar com vocês um estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia? Então vamos! Antes de eu iniciar esse estudo bíblico com vocês, eu quero vos fazer algumas perguntas. Você crê na Bíblia Sagrada? Que bom que você crê. Eu também creio na Palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores em épocas e culturas diferentes. E se você for ler a Bíblia, os assuntos dela, nenhum se contradiz com nenhum dos seus autores. Pelo contrário, eles se concretizam, eles estão em acordo comum, porque a Bíblia não é um livro comum. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, a Bíblia é digna de confiança, porque ela não se contradiz. Escrita por mais de 40 autores em épocas e culturas diferentes, ela não se contradiz. Muitas coisas se cumpriram, outras estão se cumprindo e umas ainda irão se cumprir. Vou fazer outra pergunta para você sobre o mandamento do sábado. Por que o sábado? Por que você só fala no sábado? Adventista só fala no sábado. Porque, gente, o mandamento do sábado ele é tão importante quanto não matar, não roubar, não adulterar. A maioria das pessoas, dos cristãos, não aceita o sábado como mandamento. E não foram os adventistas que inventaram o mandamento do sábado. Foi o próprio Deus, quando ainda não existia hebreu, quando ainda não existia adventista e nem judeu. Você sabia disso? Vamos aprender? Então abra sua Bíblia e venha comigo para esse estudo bíblico. Primeira pergunta é: o que fez o Criador no sétimo dia ao terminar a criação do mundo em 6 dias? O que ele fez no sétimo ao terminar a criação em 6 dias? Abra sua Bíblia. A resposta está em Gênesis 2:3. Vamos ler? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você percebeu que Deus, ao criar o mundo e as coisas que nele há, Deus abençoou o dia sétimo, o sábado, e descansou nesse dia e santificou esse dia, ainda na criação, onde não havia judeu, onde não havia adventista e onde não havia hebreus. Há muitas pessoas que pensam que o sábado era apenas para os hebreus, ou para o povo judeu, ou é invenção de adventista. Mas foi Deus, no início da criação, que o santificou. Por isso eu perguntei, lembra? No início do nosso estudo, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Fazes bem. Não só devemos crer, porque a palavra de Deus diz que os demônios crêem e tremem. Então nós também devemos crer e cumprir o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos continuar o nosso estudo? Pergunta de número 2. Que dia é o sétimo dia da semana? Você sabe? A resposta está em Êxodo 20:10. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E vamos de terceira pergunta. Para quem foi feito o santo sábado? Para quem? Vamos ver a resposta? Pois abra sua Bíblia. Lá em Marcos 2:27 nos responde: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é um dia maravilhoso, como todos, mas ele é especial. Deus o santificou e descansou para dar exemplo a nós, cristãos, seguidores de Deus, de Cristo. Vamos continuar o nosso estudo? Essa pergunta é muito importante, como todas as outras, para o nosso estudo. Então vamos de terceira pergunta. Quem não deve trabalhar no dia de sábado? Êxodo 20:10-11 nos responde. Abra sua Bíblia. Não farás nenhuma obra
Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Que bom estudar a Bíblia. Como é maravilhoso aprender com a palavra de Deus as respostas para as nossas perguntas. Vamos de 4ª pergunta. O que costumava fazer Cristo no dia de sábado? Cristo costumava fazer no dia de sábado. Lucas 4,16 nos responde. Abra sua Bíblia. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Viu? Jesus tinha o costume, o hábito de ir aos sábados nas sinagogas. Na sinagoga, igreja. Vai observando. E vamos de 5ª pergunta. Que dia guardavam as santas mulheres, mesmo depois da morte de Cristo? Mesmo depois da morte de Cristo, que dia as mulheres guardavam, os discípulos guardavam, os seguidores de Jesus guardavam? Abra sua Bíblia e ela responde. Lucas 23, 54 ao 56 nos responde. E era o dia da preparação. Veja como a Bíblia se refere à sexta-feira. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando, elas prepararam especiarias e unguento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Você está com a sua Bíblia aberta? Você percebeu? Elas repousaram, descansaram, guardaram o sábado, conforme o mandamento. Jesus e os seus discípulos não guardavam o sábado judaico. Pelo contrário, Jesus foi acusado de trabalhar no sábado pelos judeus, porque o sábado dos judeus era guardado ou é guardado pela tradição judaica. Mas Jesus veio mostrar e guardar e cumprir a lei conforme o mandamento. Veio ensinar como guardar o sábado. Porque os judeus colocavam cargas enormes na guarda do sábado, porque eles guardavam a tradição. Vamos continuar? Vamos de 6ª pergunta. Em que dia especial os apóstolos pregavam o Evangelho? Anos depois da ressurreição de Cristo. Em que dia especial os apóstolos pregavam o Evangelho anos depois da ressurreição de Cristo? Atos 13:44 nos responde. Abra sua Bíblia. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Você percebeu? No sábado seguinte, vamos raciocinar um pouco? Quer dizer que no sábado passado, no sábado seguinte e no sábado... Você percebeu alguma coisa? Eu também. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo, ele ficou muito marcado na minha vida. Conhecereis a verdade, ele liberta da mentira, do pecado, do engano. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Se você é cristão, você precisa crer na palavra de Deus, na verdade.
Vamos continuar nosso estudo? Sétima pergunta. É permitido praticar obras de caridade e misericórdia aos sábados? Se nós devemos não trabalhar no sábado, é permitido praticar obras de misericórdia e caridade aos sábados? A Bíblia nos responde. Abra sua Bíblia. Mateus 12, 11 ao 12 nos responde. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Você percebeu? Por que Jesus era acusado pelos judeus de trabalhar no sábado? Eis a resposta. Porque Jesus praticava amor, misericórdia aos sábados. Ele curava os doentes. Para finalizar o nosso estudo, memorize os 10 mandamentos da lei de Deus, que está em Êxodo 20. Você conhece toda a verdade? Você aceita o sábado como mandamento do Senhor, conforme está escrito na Bíblia? Os 10 mandamentos, não excluindo um, o sábado, e só aceitando 9. Você sabia que a lei de Deus, ela é muito importante para a nossa vida eterna? Iremos comparecer diante de um juízo divino. E qual será? Se existe juiz, existe a lei para sermos julgados. Qual será essa lei? Se você tem interesse em estudar a Bíblia, deixe aí nos comentários, eu quero. E nós vamos estudar juntos a Bíblia. E não será eu que irei responder a você as suas perguntas, mas a própria Bíblia. O sábado não é invenção de adventista. O sábado não é invenção de judeu. O sábado não foi só para os hebreus. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo, ainda no início da criação, onde ainda não havia judeu, não havia adventista, não havia hebreus, o próprio Deus descansou e santificou o dia de sábado. Pare e pense. Eu vou encerrar esse estudo com uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Criador dos mandamentos, dos 10 mandamentos, Senhor, eu aceito a Tua lei como regra de fé. Sei que somos salvos pela graça, mas pela graça, Senhor, aceitamos o Teu governo, o governo divino, e aceitamos as Tuas leis. A Tua palavra é lâmpada e luz para o meu caminho. Abençoa, Senhor, essa pessoa que estudou. Abençoa a vida dela. Abra o coração dela, os olhos, seja luz e lâmpada para o caminho dela também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo estudo.